Então, bom dia, gente boa. Como eu estava comentando, o pessoal está abandonando a aula. Então, vamos embora. Vamos começar para a gente não demorar muito, né? Então, deixa eu ver aqui que. Quarta-feira a gente falou, pessoal, sobre. Eu acho que Daniel não estava, se não me engano, Henrique também não estava. A gente falou sobre a força de atrito, tá? Deixa eu até compartilhar aqui, que aí eu passo rapidamente para vocês. Força de atrito é uma força que surge entre superfícies. Pronto, vocês conseguem ver aí. A força de atrito, na verdade, ela só surge, né, quando você tenta movimentar alguma coisa, né, em uma superfície. Então, por exemplo, uma superfície plana, né, e horizontal, você tem uma caixa, você aplica uma força, né, para movimentar essa caixa. A força de atrito é justamente uma força que vai se opor a esse movimento. Mas necessariamente ela não precisa, a caixa não precisa estar em movimento para a força de atrito surgir, né? Basta você tentar mover, aplicar uma força para tentar mover. Se a força de atrito, né, ela for suficiente para equilibrar essa força daqui, a caixa fica imóvel, né? Então a caixa não vai se movimentar, porque ela só vai se movimentar quando essa força aplicada aqui for superior à força de atrito. É uma força que está muito presente no nosso dia a dia, né? Desde, eu até comentei que até para a gente segurar as coisas, né? A gente precisa de atrito, porque quando as coisas são muito lisas, olha a Mike chegando aí. Quando as coisas têm pouco atrito, elas escorregam. Então a gente precisa do atrito para muita coisa, né? Então a gente explicou a origem do atrito, que vem das rugosidades entre as superfícies, mas não é por conta dessas pontas que se encontram necessariamente que você tem essa força, né, contrária à tendência de movimento, mas é por conta das forças elétricas entre essas moléculas, né? Aí a gente falou que a força de atrito depende de dois fatores, um que é o material, os materiais que estão em contato, e outro é da força normal, né? E aí a gente apresentou também que existem duas forças de atrito. Uma força de atrito quando o corpo está parado, que é a força de atrito estático, e outra força de atrito quando o corpo está em movimento, que é o atrito cinético, também chamado atrito dinâmico, né? A expressão é a mesma, força, o F de força, AT de atrito, e esse E aqui, que significa estático, né? Força de atrito estática. Você sempre vai ter um coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito é justamente quem muda, que é o coeficiente de atrito estático ou o coeficiente de atrito cinético. Mas a força normal, ela sempre está aí presente para compor a força de atrito, quer seja estático, quer seja cinético, né? Cadê? Deixa eu passar aqui. A força de atrito, como qualquer força, é medida em Newton. O coeficiente de atrito a gente mencionou que é uma grandeza que é adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, né? Porque na verdade é uma relação entre a força normal, é uma porcentagem da força normal, a força de atrito, né? Então, força normal e força de atrito. Então, as duas forças, você tem um númerozinho ali só para fazer a ligação entre um e outro. E a força normal, que a gente disse que para uma superfície horizontal, a força normal ela coincide com o peso, mas numa superfície que seja inclinada, não, né? Então aqui a gente apresentou alguns exemplos de atividades.
eu pular aqui, sim. E aí a gente discutiu o plano inclinado, né? Que no plano inclinado, quando você tem um corpo, né, nesse plano inclinado, a força-peso ela sempre vai ser vertical, né? Aí da força-peso vertical eu consigo decompor essa força-peso no P de Y, né, que vai depender desse ângulo daqui, que coincidentemente é esse ângulo daqui também, né? Geometricamente a gente consegue identificar esse ângulo. Eu tenho a decomposição também do P de X, né? Também levando em conta esse ângulo daqui, o P de X é justamente esse cateto aqui, né? Então, cateto oposto. Então, eu vou utilizar o seno para encontrar o P de X nessa situação e o cosseno para encontrar o P de Y nessa situação, levando em conta esse ângulo aqui, né? Aí a gente vê que a força normal nessa situação ela não coincide com a força peso, porque a força peso dá para a gente ver nitidamente aqui que ela está na vertical, porém a força normal ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E se a superfície estiver inclinada, como é o caso, ela se inclina também para continuar formando um ângulo de 90 graus. Então a força normal nessa situação ela não coincide com a força peso, mas ela coincide com o P de Y, certo? Então ela coincide com o peso vezes o cosseno do ângulo, né? mg é o peso vezes o cosseno. E a força de atrito, se esse bloco ele está parado ou mesmo se ele estiver se deslocando, mas com velocidade constante, a força de atrito ela vai ser contrária à força P de X e não à força peso também, né? Vai ser contrária à componente X do peso. Ou seja, né, a força de atrito vai se igualar a P de X, que é peso vezes o seno. Tá? Então, nessa situação, onde o corpo está em equilíbrio, ou mesmo quando ele começa a se deslocar com velocidade constante, né? Descer com velocidade constante significa que a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, as forças se equilibram, né? Então, o que é que acontece? A gente sabe que a força de atrito, nesse caso eu vou tomar a força de atrito estática aqui, tá certo? Eu vou trabalhar com equilíbrio aqui. A força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A força de atrito estática aqui, ela vai coincidir com o P de X, né? Numericamente falando, né? Os valores, não as direções, porque as direções são contrárias. Mas a força de atrito coincide com o P de X e o P de X é m vezes g vezes o seno de θ. E a normal coincide, né, com o valor de P de Y, que é m vezes g vezes o cosseno de θ. Se a gente substitui a força de atrito aqui por esse valor e a força normal aqui por esse valor, a gente encontra isso aqui, ó. mg seno de θ é igual a esse coeficiente de atrito vezes mg vezes o cosseno de θ. Então veja que eu tenho mg de um lado e mg do outro. Então eu consigo cortar um pelo outro, né? E aqui eu isolei o coeficiente de atrito. Então eu mandei esse termo dividindo. Por isso que ele fica assim, ó. E aí eu posso eliminar mg e mg. E eu encontro que numa situação de plano inclinado, o coeficiente de atrito estático, ele coincide, né? O coeficiente coincide com o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Seno dividido pelo cosseno é justamente a tangente, certo? Então, como é que eu encontro esse ângulo daqui para poder calcular o coeficiente de atrito, né? Que é justamente a atividade que a gente vai fazer. Eu sugeri uma atividade no laboratório virtual, né? Deixa eu... Cadê? Não abri não, foi? Ah, não, é aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, gente.
Vocês Sim. conseguem? Sim? Aqui o laboratório, né? Não, volta. Ah, Jesus. Baguncei geral. Ah, tá bom. Fica aqui mesmo. Então, as simulações mecânicas. Na verdade, esse laboratório é bem bacana, gente. Ele tem várias simulações que são muito boas mesmo. Aqui a gente vai utilizar esse do plano inclinado aqui. Que aí no caso, Mike, semana passada não, quarta-feira eu mostrei, né? Mike viu. Vocês é que eu acho que não viram. Deixa eu ver se abre aqui. Porque ele demora um pouco mesmo. Deixa eu botar no full screen aqui, que ele vai para a página toda. Ele demora para carregar. Pronto. Então o plano inclinado é esse aqui, ó. Aqui está o corpo. Aqui eu controlo a inclinação do plano, né? Certo? A massa do bloco também, que em função da massa, né, e da gravidade a gente encontra, e do ângulo também, né? A gente encontra a força normal. Então a força normal ela também é alterada pela massa do bloco. Ele vai de quanto aqui? De 50 até 300, né? Então vocês botam aí o valor que vocês quiserem. O atrito aqui, nesse caso, né? Que eu vou controlar aqui o atrito, eu posso ficar brincando aqui, colocar o atrito que eu quiser, tá? 0,8, por exemplo. 0,7, né? E aí eu libero para ver se o bloquinho cai, né? Se ele não cair, é justamente porque o atrito aqui é maior do que a força-peso, né? Se eu aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Se eu... Ah, não. Eu estou mexendo nele aqui. Eu não estou conseguindo, né? Então, deixa eu reiniciar aqui. Eu só consigo mudar a massa. Eu pensei que eu consegui. Também continua. Provavelmente porque o ângulo é pequeno, né? Deixa ele muda aqui. Tá vendo? Ó, se eu aumentar o ângulo, ele escorrega, né? Caso contrário, bom. Mas aí a atividade não é essa, né? A atividade que eu pedi lá na aula de quarta-feira é para a gente encontrar qual é o coeficiente de atrito aqui. São coeficientes de atrito desconhecidos, né? Eu mostrei o exemplo do material 3, material 4, né? Onde? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simular aqui o que eu faria, né, com um equipamento de plano inclinado que a gente tem no laboratório, né? Como é que eu vou encontrar o coeficiente de atrito? Esse é o coeficiente de atrito estático, tá certo? Vai ser o coeficiente de atrito estático vai ser o limiar de quando eu inclinar o meu plano inclinado e o bloquinho começar a descer. Então eu tenho aqui, ó, uma inclinação que eu posso. Ah, sim, faltou uma coisa aqui para eu medir, ó. Para eu medir a inclinação, tá ele aqui. Para eu medir a inclinação, eu uso o transferidor, que aqui eu consigo ver, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Não vai passar de 90 graus, né? Claro, porque aí se ele ficar na vertical, o bloquinho cai e nem atrito ele tem. Então o que é que acontece? Para que o bloquinho comece a escorregar, né? Bom, aí vocês vão ajustar a massa que vocês acharem melhor aí, né? Claro que quanto
maior a massa aqui, menor vai ser o ângulo, porque a força-peso, né? Nesse caso, a força-peso na componente X vai ser maior. Então, vocês vão me dizer qual foi a massa que vocês utilizaram. E aí, claro, vocês não vão utilizar o material 3. Vocês vão usar ou 1 ou 5. Né? Bom, como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó, eu vou colocar aqui um ângulo. Sei lá, vou começar com 30. Com 30 não, vou começar com 20. Aí eu tenho que deixar essa linha aqui pontilhada em cima do 20 aqui, né? A massa é de 200 gramas e eu vou liberar. Não caiu. Então eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar o meu ângulo. Dá pra ver que tá aumentando? Cadê? Tô clicando não. Dá pra ver que tá aumentando, né, ó? Já tô chegando em 25. Já tô chegando em 25. Bom, eu tô clicando aqui de pouquinho, porque quando o meu bloco começar a escorregar, eu paro e meço o ângulo, né? Ó, 28. Chegando em 29. Ele tem hora que ele dá uma travada porque ele é um pouco pesado esse programa, né? Então, bom, 30 graus aí. Se alguém não tiver com muita paciência, pega aqui e dá uma puxada, né? Mas eu tô fazendo devagarzinho aqui. Opa, começou, escorregou. Então vejam, eu passei do 30, o 30 tá aqui, né? Deixa eu reiniciar aqui. E eu vou descer um pouquinho. Certo? Então, ó, esse tracinho aqui é o 35, esse aqui é o 34, esse aqui é o 33, né? 34, 33. Eu acho que em torno de 32 graus, mais ou menos, né? Para uma massa de 200 gramas, o coeficiente de atrito aí, né, vai ser 32 graus. Aí como é que eu acho? Eita, lá vem alguém aqui. Quem é que tá aqui entrando? Peraí. Deixa eu ver que eu já me embaralhei aqui. Ah, tá. Porque tá do outro lado aqui. William. Bom dia, William. Então, pessoal, ó, deixa eu voltar lá. Porque saiu do coisa aqui. Então, com 32 dia, graus... professor. Oi? Bom dia. Bom dia. Então, com 32 graus, eu vou encontrar a tangente desse ângulo de 32. Né? Deixa eu ver se essa calculadora... Não, essa calculadora é cheia de bereguedém. Eu acho que eu tenho que digitar logo 32 e depois clicar em tangente, né? Isso. Certo? Tangente de 32 graus, 0,62. Nesse caso aqui, eu já estou em graus, né? Ó, a tangente, aí ele botou esse grauzinho aqui, certo? E você tem que fazer isso na calculadora científica, né? Na calculadora normal ele não vai lhe dar as funções trigonométricas. Então, o coeficiente de atrito, né, desconhecido aqui desse material é de 0, bom, aqui a gente pode arredondar para 0,62 ou 65 aqui, se você levar em conta esse 8 que passa de 5, né, arredonda esse aqui. Bom, o valor aí mais próximo 0,62. Vocês vão lá e anotam, tá certo? Então a primeira atividade que vocês vão fazer é escolher um desses dois materiais aqui, me informar qual é a massa aí e encontrar o ângulo,
E a partir do ângulo, da tangente do ângulo, na verdade, vocês definirem qual é o coeficiente de atrito aqui desse bloquinho com essa superfície aqui, né? Isso aqui, claro, de forma virtual. E aqui tem outro detalhe, gente, ó, que a gente pode explorar também, mas eu não explorei, né? Que a aceleração da gravidade, como o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a gente pode mudar aqui, ó, a aceleração da gravidade para de um planeta X aqui. Eu preciso reiniciar aqui. Certo? Então, a aceleração da gravidade ela vai ter um valor diferente. A força de atrito também altera, né? A força de atrito altera com a massa e altera com a aceleração da gravidade. De forma que eu posso também fazer medidas aqui e tal, para definir qual é o novo coeficiente de atrito, essa coisa toda, para um planeta que eu tenho uma gravidade diferente, tá certo? Mas eu não vou fazer isso não, a gente ficou somente com o da Terra. Então, essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma medida, ou do material 1 ou do material 5, para encontrar qual é o coeficiente de atrito estático. A segunda, a gente vai utilizar os vídeos que eu coloquei lá no... Os vídeos que eu coloquei... Vamos gravar hoje a aula. Vai utilizá-lo para tá? E utilizar. Deixa eu ter. Esse aqui isso aqui, tá certo? Tudo a nossa atividade prática, ela vai levar em conta. A atividade é a medida do coeficiente de atrito desse bloquinho aqui com essa superfície, né? Esse aqui é o plano inclinado que a gente inclusive já usou para o movimento retilíneo uniforme. Se a gente tivesse no laboratório, a gente ia fazer as medidas nesse aqui, tá? E aí as superfícies são, tem aqui, ó, tem uma placa de acrílico aqui, até lisa ela. E eu quero encontrar o coeficiente de atrito entre essa superfície, que é a parte da madeira, do bloquinho, e o acrílico. Essa é uma primeira medida. A segunda medida é desse emborrachado aqui, com a superfície também de acrílico, tá? E... Bom, aí como é que eu faço essa medida? Da mesma forma... Tá descendo, inclusive. Deixa eu diminuir aqui. Da mesma forma que a gente nós vamos fazer com a simulação, né? Aqui existe um parafuso que vai levantando aos poucos. E aí, justamente, quando eu encontrar um ângulo que esse bloquinho comece a deslizar, eu anoto esse ângulo e vou encontrar essa atividade prática, tá certo? E vou encontrar o coeficiente de atrito da mesma forma, encontrando a tangente do ângulo, tá certo? A gente vai deixar o bloco em uma posição, que aí nós estamos filmando, entre um ângulo e outro, ele está medindo a metade do ângulo, então entre 0 e 10 é 5, entre 10 e 20 é 15, tá certo? E o nosso bloco, ele está estático aqui, e qual é a atividade que a gente vai fazer relacionada a ele como sendo a força que está maior. Então, aqui, né, gradativamente, devagarzinho também. Essa atividade... Quando o bloco começar a... Essa atividade, ela é mais complicada porque, vocês podem ver aqui... Vocês podem ver que os ângulos ele vai de 0 a 10, a 20, a 30 e a 40 aqui, tá certo? E ele só vai me dar uma medida intermediária, que no caso é 5, aqui 10, aí aqui é 15, aqui é 20, aqui é 25. E entre um traçado desse e outro, um tracinho desse e outro, a gente vai ter que dar uma avaliada visualmente, né? Então, por exemplo, nesse ângulo que está aqui, ó,
tá um pouquinho acima de 10 e abaixo de 15. Então eu chutaria aí 12, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas deixa eu rolar aqui. Deslizar, vocês vão observar, vão parar o vídeo, inclusive. Estou aqui, ó, elevando e eu estou já chegando a 15 e o bloquinho um pouquinho lenta para que seja possível a gente ler o valor. Eu acho que ele exatamente. Ele já tá se movimentando, né? Se você tomar em relação a isso aqui, ó, ele já está se movimentando, tá vendo? O bloquinho já está possível a gente ler. Já está escorregando. Então, o que é que acontece? Dá uma pausa aí e dá uma olhada aqui no ângulo, tá vendo? Foi um pouquinho acima de 15, né? Então, enfim, eu chutaria 16. E aí, a partir daí, eu já anoto esse ângulo e já calculo o coeficiente de atrito. Na sequência, eu inverto o bloquinho aqui para a gente fazer a medida desse emborrachado. Só que quem assistiu o vídeo vai ver, a aula passada, que eu passo de 40 graus aqui e o danado do bloquinho não escorrega, né? Então ele vai começar a escorregar. Ó, se você olhar aqui, tá vendo? Ele já está acima de 40 graus, né? Deixa eu ver quando é que ele começa aí que eu chego a ficar encabulado com isso. Acabou. Até o parafuso acabou e eu tenho que levantar um pouquinho com a mão aqui e ele não desceu. Então deixa eu ir aumentando aqui gradativamente. Eu acho que inclusive eu vou aumentando aqui. Ele já vai. Inclusive o máximo dele aqui eu acho que é 45 graus. Eu acho que depois de 40 ainda tem um tracinho aí, ó. Que ele já tá. Ele passou inclusive de 45. Ele começa a escorregar agora, né? Ele passa um pouco de 45, vai em torno aí dos 46. Que é 45 graus, 46 por aí. 46, né? Então é o ângulo desse aí. E ainda tem uma outra. Gente boa, agora a gente vai mudar A gente mudou o material. Fez com tá esse, certo? Inicialmente a gente com essa tinha moedinha, né? o bloco. E nós vamos. Deixa eu ver aqui. A velocidade do torque curto. aqui, do giro, né? Justamente, deixa eu só dar uma aliviada aqui. E girando, tem um deslizamento dele. Pronto, então a gente encontra. Estou até batendo aqui para. Bom, não sei se vocês conseguem ver aqui. Entre 20 mas ele está deslizando, tá certo? E aqui a gente tem o ângulo registrado. É um pouquinho menor do que 20 graus. Tá certo? Então são esse as três pontinho medidas, aqui são as 3 medidas de atrito estático, né? Que a gente precisa, ou seja, eu preciso anotar esses 3 ângulos e preciso 15 e aqui é 20. E preciso calcular a tangente. Então são os 3 valores que eu quero. O outro... Cadê? Não vou conseguir aqui não. Deixa eu só abrir aqui. O outro é do atrito dinâmico. Que aí já é outra forma. Pessoal, eu vou agora fazer a... Já é de outra forma que a gente vai medir o atrito dinâmico, ou o atrito cinético, né? O atrito cinético é aquele atrito entre as superfícies, porém quando o corpo está em movimento. Então, para isso, medidas de... eu vou utilizar o dinâmico, né? Que é... Tá certo? Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Tá vendo? Ele tá estático, coloco o dinamômetro e eu vou arrastar. Quando a gente começar a puxar, é a mesa, gente vai ver que ele vai ter uma força maior,
porque é para deslocar ele do... Então, ó, tá vendo? Ó? Aí aqui eu vou pausar o vídeo e vou medir aqui, ó, qual é a força de atrito, certo? Qual é a força de atrito que está, aliás, a força que está sendo aplicada aqui para arrastar, que eu estou fazendo isso de forma lenta, justamente para que eu tenha um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, para que essa força daqui seja aproximadamente igual à força de atrito. Só tem um detalhe com relação ao cálculo do coeficiente de atrito aqui, porque aí a gente vai, na verdade a gente está medindo aqui a força de atrito, né? A gente viu que no dinamômetro cada pedaço desse aqui vale 0,2 newtons, então aqui eu tenho 0,1 newton, e cada pedacinho desse aqui vale 0,02, então eu tenho 0,1, 0,12, 0,14, 0,16, né? Dependendo aqui eu posso até considerar ainda a metade aqui, um pedacinho, então 0,17 newtons é a força. Mas eu não quero a força de atrito, eu quero o coeficiente de atrito. Então deixa eu lembrar aqui a vocês, cadê? Deixa eu lembrar aqui a vocês. Bom, pode ser isso aqui, né? É porque aqui está estático, deixa eu voltar lá. Como é que a gente vai calcular a força de atrito, o coeficiente de atrito? Cadê lá da definição? Aqui, ó. A força de atrito cinética, ou seja, o que eu estou medindo lá no vídeo é esse termo aqui. E eu quero encontrar esse aqui. Mas eu preciso, para encontrar o coeficiente de atrito cinético, eu preciso não só da força de atrito, mas eu também preciso da força normal. A força normal é a massa vezes a gravidade. E a massa desse corpinho eu tenho que encontrar. Cadê? Onde é que? Eu acho que eu não coloquei lá. Eu acho que eu não coloquei foi o roteiro, né? No roteiro tem a massa desse bloco que eu medi, tá certo? Então, com a massa do bloco, você usa a aceleração da gravidade 9,8, a gente faz o cálculo da força de atrito, certo? Então, aqui, ó, eu meço. Retilíneo uniforme. Dá pra gente ver. E aí eu tenho que identificar também quais são as superfícies, né? Essa aqui é a madeira em cima da mesa. Força que é necessária para também puxar. Eu vou fazer um outro vídeo, só que com a parte. Opa, peraí que eu tô aqui. Com essa parte emborrachada. Agora eu vou fazer aqui, tá certo? E eu tô puxando. Tá vendo que a força já dá bem maior, porque o emborrachado ele produz um atrito maior. Então eu venho aqui, ó, pauso. Então eu já tenho 0,20, 0,30, 0,35, mais ou menos é a força de atrito para essa situação. E eu ainda tenho. Agora, gente, boa, a gente vai fazer duas. Eu vou repetir essas duas experiências, mas não mais na mesa, e sim nessa placa de acrílico aqui. Então eu vou fazer as mesmas imagens. A gente vai nessa. Eu vou ver, ó, mesma coisa. Bom, aqui eu adiantei um pouco, né? Que é mais ou menos constante. Então tá vendo, ó, 0. A mesma superfície que é a parte de madeira em outro, né? Ao invés de ser na mesa, na placa de acrílico. Ou seja, a força de atrito aumenta, né? Que antes a gente tinha 1,5 aqui mais ou menos, agora a gente já tem 1,5 não, né? 0,1, 0,15. Agora a gente tem 0,25 mais ou menos. Então aumentou a força de atrito.
Isso quer dizer que o coeficiente de atrito aumenta. Por que o coeficiente de atrito é que muda? Porque a massa desse bloquinho é a mesma. Então, se a massa é a mesma, a força normal também vai ser a mesma. E em todos essas atividades de atrito dinâmico, eu estou trabalhando na horizontal, ou seja, a força normal ela vai ter o mesmo valor da força peso, certo? Então aqui Né? eu meço E é com essa força. a força Pegar aqui, dessa acho que essa é superfície. E minha. aqui, ó, A o gente vê emborrachado. melhor os Vocês vão ver que o números, emborrachado né? vai dar um atrito Então, ainda maior. a gente começa a Olha só, puxar ela. Cadê? Eita, uma força boa, hein? ó, quase 0,9. Dependendo aí, ó, da situação. Então, tem alguns valores aí. Ele varia um pouquinho. Certo? Aí vocês voltam o vídeo, né? Dá uma olhada aí, ó. 0,8 teve, é porque ele sai variando mesmo, né? Tá vendo, ó? 0,92. Aí se você andar mais um pouquinho, ó. 0,9. Cadê? Mais um pouquinho. Aí tem hora que ele chega, né? Um pouquinho menos que 0,9, tem hora que ele chega a quase 1 newton aqui, né? E assim vai, porque como essa placa ela é pequena, eu não tenho muito espaço para estar puxando e filmando, né? Ficou meio bom, mas aí vocês são os cientistas aí, vocês vão, né, medir aí e encontrar esse valor. Certo? Deixa eu ver aqui só se eu encontro, pessoal, uma coisa que é o roteiro dessa atividade para eu informar qual é a massa desse bloquinho que eu medi. Não tá aqui não. Eu vou ficar devendo a vocês qual é a massa desse bloquinho aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nesse computador eu tô sem. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente... Caramba. Não sei nem. Eu vou ter que dar uma olhadinha direitinho. Mas deixa eu girar aqui para vocês. Vocês conseguem ver daí, né? Ah, porque tá... Peraí. Deixa eu tirar esse efeito aqui. Não é isso não. Efeitos visuais. Pronto. Deixa eu botar mais assim. Porque dá para vocês verem, né? A força de atrito cinética vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Dá pra ver daí? Dá nada, tá? Vixe. É a luz, né, que fica... É a luz reflete no quadro.
Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Deixa eu ver se apaga na luz. Fica melhor, fica, gente? Fica nada. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Peraí. Deixa eu ver. Porque a força de atrito melhorou? Melhorou nada? Deixa eu sair aqui, foi. Queria só mostrar a vocês, pessoal. Mas parece que não vai dar certo, não. Que a força de atrito, que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, para vocês encontrarem o coeficiente de atrito estático, esse pincel aí, vocês encontrarem isso aqui, vocês precisam dividir a força de atrito cinético. Isso aqui é o que a gente vai encontrar no vídeo, né? A força de atrito estático é o que a gente encontra no vídeo. E essa normal é justamente a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, para encontrar o coeficiente de atrito, eu preciso pegar essa força do vídeo e a massa é a massa que eu vou dar. Eu vou precisar encontrar e eu mando para vocês o valor. Aí a gente vai ter uma divisão, né? Aí eu preciso dividir a força de atrito que eu medi, que são aqueles valores lá do vídeo, dividido pela massa vezes a gravidade. Eu vou ficar devendo e eu vou colocar lá no grupo, tá certo? Eu não achei aqui o roteiro, mas eu vou terminando a aula aqui, eu já vou deixar esse roteiro, vou procurar esse roteiro e eu acho que no roteiro deve ter o valor da massa. Se não tiver, eu vou ali no laboratório e meço. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar lá no privado, no WhatsApp, ou até agora também, se tiver agora também pode falar. Eu gostaria de saber como é que eu faço para calcular a força da gravidade no planeta X. Como é que eu faço para obter o valor? Não, Se eu não puder fazer. você não vai calcular. Lá na simulação, eu até fechei. Porque na simulação você vai definir a massa, você vai definir a força de atrito. E você vai encontrar o ângulo. Aí, pela expressão da força de atrito, né, igual a coeficiente de atrito vezes a normal, porque lá a gente vai encontrar... Não, mas aí você pelo ângulo, você encontra qual é... Não tem, deixa eu te mostrar aqui. Dá pra gente encontrar, porque a gente define... Compartilhar aqui. Eu acho que dá pra gente encontrar por aqui, ó. Quando a gente define... Isso aqui não. Do plano inclinado. Cadê? Porque a gente quando a gente define a força de atrito como P de X, entendeu? A massa vezes a gravidade vezes o seno. Eu acho que dá pra gente encontrar por aqui. Que a gente faz isso aqui, ó. Ah, não, ou não.
Força de atrito vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Você vai ter o seno do ângulo, você vai ter a massa. Vai ter o coeficiente vezes a normal. Coeficiente de atrito vezes a normal. A normal vai ser exatamente isso aqui. Boa pergunta, Mike. Eu não mexi lá quando a gente estava com aquela gravidade, não. Eu precisaria dar uma olhada. É isso, Felipe. Ah, é o celular ali que tá carregando. Deixa eu dar uma olhadinha, Mike, que eu te respondo, viu? Mas aí você viu que na atividade eu não estou pedindo não, né? Seria só a questão mesmo de curiosidade de vocês. Mas eu vou dar uma olhadinha e eu te respondo depois, pode ser? Sim, professor, tá certo. É só uma dúvida que ficou mesmo. Ficou para mim Mas também professor, agora. Eu tenho que dar uma olhadinha lá. Porque eu vou precisar no caso, eu precisaria conhecer qual era a força de atrito também para poder determinar a aceleração da gravidade, né? Certo, gente boa? Pois era isso para hoje, tá certo? Ó, na hora que a pessoa termina, Felipe chega. Tô sentindo a falta aí de. Bom dia, Felipe. Professor, bom Tudo dia. bom? Perdão pela. Eu Já tô tive um problema. terminando, Eu rapaz. acabei de acordar, na verdade, porque eu não botei o despertador. Não, sem problema. Como fica gravado, né? A gente disponibiliza aí para vocês Pois é, eu assistirem. até fiquei pensando, de repente, se a aula foi curta, nem tá mais, mas eu vou arriscar. Mas beleza, então. Obrigado pela consideração. Pronto, Vano. Obrigado, viu? Vou confirmar, então. Deixa eu ver o que é que eu ia dizer. Sim, eu ia reclamar da ausência dos demais, né? Na verdade, a gente tem visto nessas últimas semanas a presença de Mike, Daniel chegou agora, mas Henrique tem vindo, William, Felipe sempre está por aí. Mas tem pessoas que. E eu sei que a turma não só são essas, não só são vocês, né? Não só são os 5, não. São, eu acho que bem uns 20, né? E o pessoal, não sei se eles estão assistindo também essas aulas que ficam lá no SIGA e fazendo as atividades ou não estão fazendo nada, né? Porque também depois da avaliação nesse segundo bimestre eu tenho recebido pouquíssimas atividades e esse segundo semestre é mais corrido do que o primeiro, né? Porque a gente já vai se encaminhando. Eu acho que a gente está talvez a menos de um mês do final do período, né? Estamos a menos de um mês. Eu acho que a gente só tem umas 3 semanas aí para frente. E é bom começar a fazer as atividades, porque para depois não dar problema, né? A gente não precisa estar fazendo final. Inclusive, eu nem queria fazer final com nenhum de vocês, mas se vocês insistirem aí, eu faço. Não tem problema também não. Certo, pessoal? Eu vou até colocar lá no grupo mesmo, que eu estou sentindo a ausência. Vocês, por favor, não se sintam cobrados, né? Porque vocês sempre estão por aqui. Mas é justamente os demais mesmo. Eu vou até dar uma olhadinha mesmo para ver quem é que teve presente nas últimas aulas. Não estou falando nem daquela presencial, né? Porque a dificuldade de estar na presencial realmente é bem maior. Mas na virtual mesmo aqui, né? Beleza, pessoal? Então eu agradeço aí. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Semana que vem tem mais, tá certo? Valeu, gente boa. Já vou parando aqui a gravação.